Graça e paz, bem-vindos a todos. Damos graças ao Senhor por este tempo em que nós estamos aqui reunidos, mesmo que seja virtualmente, para podermos ouvir a palavra do nosso bom Deus. Damos também graças ao Senhor pelo tempo de oração que nós tivemos na passada sexta-feira, promovido pela Convenção Batista Portuguesa, onde vimos tantas pessoas de todos os lados reunidos para orar. Estamos muito gratos ao Senhor por isso, para juntos então continuarmos firmes no Senhor para levar esta palavra poderosa para salvar qualquer pessoa. Estamos de Bíblia aberta na primeira carta de Pedro, a olhar para o capítulo 1. Esta carta foi escrita para os cristãos que sofriam perseguição, quer injúrias, quer falsos testemunhos. Eles eram também esbofeteados, sofriam também de exclusão social, apenas pela forma como viviam a sua fé. No versículo 6, Pedro alerta-nos a todos de uma forma geral. Isto é, quando o desânimo chegar, devemos fazer um esforço e lembrarmos que nós estamos a caminho de casa. Isso trará um sentimento de ânimo, como também de propósito para a nossa vida. Para isso, precisamos ser igreja para as pessoas que sofrem. Precisamos passar mais tempo juntos, nem que seja virtualmente, porque vivemos ainda muito tempo a pensar nas coisas deste mundo. A verdadeira comunhão da igreja só acontece quando não temos medo de nos darmos uns aos outros e quando a alegria que há em Cristo enche a nossa vida. Somos totalmente diferentes, mas devemos ter todos uma coisa em comum: amarmos a Cristo de todo o nosso coração. E isso levar-nos-á também a amar aqueles que estão ao nosso lado. A partir do versículo 8 e o versículo 9, texto que nós iremos abordar hoje, Pedro continuou com a tónica da alegria, dando-nos 3 aspectos os quais redundarão em alegria para a nossa vida. A mensagem tem assim como título: Invadidos pela Alegria. Vamos então olhar para o versículo 8 e o versículo 9 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro, que diz o seguinte, estes 2 versículos. A quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas querendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Reparemos no versículo 8. Pedro repete 2 vezes a mesma ideia. E quando assim acontece, é porque o autor quer deixar bem claro esse conceito. Qual foi então o ponto? Aqueles cristãos não viram Jesus ressurreto, ao contrário de Pedro, que estava ao lado de Jesus. Deu essa ênfase porque sabia que é muito mais difícil acreditar, amar e alegrar a quem nunca viu ao Senhor Jesus Cristo. Aqueles que viram então Jesus ressurreto não tiveram dificuldade, e Jesus sabia disso. Foi por isso até que o próprio Jesus disse a Tomé: feliz aquele que não viu e crê. João capítulo 20, versículo 29. O apóstolo Paulo transmite-nos também essa noção. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 7. Andamos sempre cheios de coragem, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos afastados da presença do Senhor. Andamos por fé e não pelo que vimos. Voltemos novamente ao versículo 8. Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais. A palavra amor aqui usada neste versículo, no grego, é ágape, que é um amor forte que não depende de nada, e não a palavra filéu, que é uma amizade social. Então aqueles cristãos sofriam perseguições por amarem a Cristo. Estavam a dar a sua vida por alguém que nunca tinham visto. O apóstolo Pedro reconheceu que isso era amor, que isso era amor da parte deles. É então o Evangelho que nos leva a este amor, até porque os cristãos não são chamados a matar por amor a Cristo. Os cristãos são chamados, sim, a, se for preciso, a darem a sua vida por amor a Cristo. A ênfase deste nosso amor por Cristo não está em nós, até porque não é algo inato nas nossas vidas amarmos a Cristo por vontade própria. Romanos capítulo 5, versículo 5. Esta esperança não nos engana, porque Deus encheu-nos o coração com o seu amor por meio do Espírito Santo, que é dom de Deus. Então, se aqueles cristãos tinham a capacidade de amar a Deus, foi porque foram alvo, reparem agora na Trindade, do amor de Deus, por meio do Espírito Santo, através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Olhando no objetivo maior deste capítulo, podemos notar que precisamos amar a Deus quando passamos por provações. Podemos
achar que Deus ausentou-se da nossa vida quando estamos a passar por uma longa provação, como quem diz, onde está Deus? Onde está Deus neste momento em que eu estou a precisar? No entanto, temos de olhar para esses momentos como uma ação transformadora de Deus para conosco, mesmo podendo doer e doer muito. A provação vem para fazer-nos crescer e não para destruir-nos. Precisamos então amar a Deus, colocar os nossos olhos em Deus para entendermos isso. Agora, estaremos prontos para sofrer por amor ao nosso Deus? Por vezes os cristãos dizem a provação não é maior que aquela que conseguimos suportar. E usam o texto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Contudo, se nós analisarmos o texto, iremos ver que o assunto do texto não é provação, é tentação. Tanto é que Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, diz que teve provações muito mais duras do que aquelas que humanamente suportaria. Então, sim, nós teremos provações mais duras do que aquelas que nós conseguimos aguentar. Então, precisamos de ter uma boa teologia do sofrimento. Para além do amor, precisamos também de ter fé. Reparem, versículo 8. Na qual, não vendo agora, mas crendo. Então, depois de Pedro ter falado sobre o amor, agora vemos a fé, a crença. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vêem. Sendo assim, temos que nos relembrar que é por meio desta fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. Nós não somos salvos por causa da nossa fé. Se assim fosse, nós éramos os responsáveis pela nossa salvação. Logo, a fé não é uma obra. A fé é a consequência de termos sido alvos da graça de Deus para confiarmos na promessa da salvação em Jesus. Precisamos também de fé para acreditar nas promessas de Jesus, o qual nos disse que ia preparar um lugar. Ainda acreditamos que Jesus foi preparar um lugar para nós? A fé ainda é uma realidade na nossa vida? Ainda vivemos pela fé? Qual a consequência da fé em Jesus e do amor a Deus na nossa vida? Versículo 8. Exultais com uma alegria indizível e cheia de glória. Em inglês há uma tradução que diz vos alegrais com alegria. A ideia é mostrar que somos invadidos por uma alegria monumental quando a nossa vida é vivida com amor e fé. Daí lermos a palavra indizível, que significa literalmente inexprimível, que não se consegue exprimir em palavras. E é uma alegria, como diz o versículo, cheia de glória divina. Talvez haja alguns entendimentos errados sobre a alegria em Cristo. Devido a esses erros, inconscientemente, coloca-se mais pressão nas pessoas que possam estar a passar por momentos duros na sua vida. Estarmos alegres em Cristo não é estarmos sempre a sorrir, mesmo quando estamos a sofrer. Jesus, no momento antes de ir para a cruz, estava muito em baixo. Estava a chorar. Contudo, ele sabia a quem pertencia. E certamente não ouviu ninguém a dizer vá, Jesus, tu tens de te alegrar, tens de pôr um sorriso na cara, como se fosse um comprimido que ele tomava e que depois ficava logo a sorrir. Os cristãos não são masoquistas. Mas há pelo menos 3 motivos pelos quais os cristãos se alegram. Primeiro, os cristãos alegram-se porque nunca estão sós e sabem que nada acontece na sua vida ao acaso. Em segundo lugar, os cristãos alegram-se porque Deus é bom. 3 palavras apenas, mas que dizem muito. Deus é bom. Em terceiro lugar, os cristãos alegram-se por viver essa bondade de Deus após uma queda ou até após um momento de grande tribulação. Creio que há cristãos que ainda não experimentaram esta alegria de saber a quem pertencem, saber que não estão sós e saberem que há algo melhor à sua espera. Para isso, precisamos de ter atenção também a 2 aspectos. Primeiro aspecto, João 15:11. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a minha alegria seja completa. Reparemos novamente, tenho-vos dito isto. São palavras do Senhor Jesus. E onde encontramos as palavras do Senhor Jesus? Em toda a Bíblia. Até o Antigo Testamento testifica e aponta à vida do Senhor Jesus. Qual a consequência de ler a palavra de Deus? Reparem novamente, para que a minha alegria permaneça nas vossas vidas e a minha alegria seja completa.
Então, além do amor e da fé que trazem alegria às nossas vidas, Jesus está a dizer-nos que para termos alegria também precisamos de ler a Bíblia. Precisamos de nos encontrar com Deus. Quanto tempo por dia nós meditamos na palavra de Deus? Quantas das vezes nós não estamos tristes, abrimos a palavra, Deus toca no nosso coração e traz-nos alegria, traz-nos paz, traz confiança até nós. É um enorme problema, e quanto a mim falo, quando a palavra de Deus torna-se uma rotina e quase que lemos como se fosse um outro livro qualquer e aprendemos de uma forma maquinal. Isaías 29:13 diz o Senhor: este povo aproxima-se de mim só com palavras, honra-me apenas com os lábios, pois o seu coração está longe de mim. O culto que me tributam não passam de um hábito ou de uma tradição humana. E se por acaso estivermos a ler e não surgir a alegria? Será que devemos desistir de ler a palavra? Não. Devemos orar, devemos persistir para que Deus coloque essas verdades que estamos a ler no nosso coração. Se Deus alimenta o seu povo com a palavra, nós não podemos viver numa anorexia espiritual. A igreja pode até pregar o Evangelho, o pastor pode ser até bom, não estou a dizer que é o caso da Igreja da Graça, mas se nós não lemos a Bíblia diariamente, acreditem que não teremos hipótese de viver uma vida cristã que agrade a Deus. O segundo aspecto para termos então alegria, vemos aqui que devemos amar e estudar para ter conhecimento teológico, mas esse conhecimento não é tudo para nós. Cristo é que é tudo para nós. Alguma coisa está errada se amarmos mais a teologia sistemática do que a Cristo e a Igreja. Às vezes há pessoas tão carregadas de teologia, mas que ainda não experimentaram a alegria. Por isso é que não conseguem falar com pessoas pecadoras e procurarem a sua restauração. Estão carregadas de teologia sistemática. E atenção, eu gosto imenso de teologia sistemática. Mas enquanto não chorarmos e não orarmos pela vida daqueles que não são salvos ou pelos cristãos que vivem longe de Deus, pela ovelha perdida, nós não estaremos aptos para lidarmos e falarmos do Evangelho. Então, temos tido o desejo de procurar pela sã doutrina. Temos tido o desejo que essa doutrina traga ânimo às nossas vidas para animarmos outras vidas. Quando as nossas vidas forem inundadas por esta alegria que vem de Deus, estaremos a obter algo. Vejam, versículo 9. Pedro diz o seguinte: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então Pedro disse que a alegria já é um benefício da salvação na alma do cristão. Já podemos experimentar de certa forma a salvação, mas ainda não de uma forma completa. Experimentamos então a salvação relativamente ao nosso passado. Ele foi perdoado. Deus deu-nos uma nova vida. Há um novo nascimento em nós. O passado foi perdoado. No presente nós somos protegidos pelo poder de Deus. E sentiremos também a sua alegria no meio das provações. Quanto ao futuro, nós temos esperança de vivermos em plenitude com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Bom Deus e nosso Pai, nós estamos muito gratos pelo Teu amor, pela Tua graça. Obrigado pela alegria que nós podemos sentir em Cristo. Obrigado pela presença do Teu Santo Espírito nas nossas vidas, o qual nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vem, bom Deus, abençoar todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem, para que possamos colocar os nossos olhos em Cristo e sentirmos a fé, o amor e a esperança. Usa-nos, Senhor, também para levarmos esta mensagem a outras vidas. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Se por acaso houver alguma dúvida, se por acaso alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar nas mensagens, nos comentários, e nós certamente iremos responder. Se alguém também desejar ter uma Bíblia, pode também enviar um pedido e nós certamente também iremos fazer chegar essa Bíblia. Como também se alguém tiver a passar por algum momento de dificuldade e precisar de alimentação, por favor envie-nos uma mensagem privada e nós também iremos ajudar. Que o Senhor Deus muito vos abençoe e que possamos viver estes momentos de tribulação sentindo alegria, sentindo a paz que há no nosso bom Jesus. Que Deus muito vos abençoe.